Senhor da salvação, a força que encaminha todas as pessoas para o caminho certo, que dentro do mistério do mundo salva todas as almas com a sua compaixão. E hoje, ritualisticamente, buscamos o refúgio de nossas vidas no Senhor compassivo da bondade, para que todas as almas possam ser encaminhadas em direção ao seu melhor destino, ao seu melhor caminho. O Senhor Celestial da salvação salva todos os seres perdidos no caminho da confusão, a sua alma confusa, e todos os seres que não têm a percepção da morte. Que todos os erros cometidos por eles dentro do mundo, seja por intenção, seja sem intenção, que possam ser conscientizados. E que de todos os perigos sobre os caminhos errados possam ser salvos. Todas as almas lavadas e naturalmente puras retornam ao céu. A força e o caminho produz a tudo. O sopro que vem do céu, inspirado pela própria alma, penetra e encaminha essa alma direto para o alto do céu. Que o sopro da alma aponte o caminho para o espírito. Que o caminho do espírito gere a luminosidade. Que a luz da alma siga o sopro da vida. E que dentro da vida a alma possa encontrar o merecimento do caminho espiritual. Por isso refugiamos nossas vidas no Senhor Celestial do Tesouro de Jade, capaz de desfazer todos os erros da alma.
A ignorância da mente e as amarras mentais provocam a doença da alma e o ferimento do espírito. Para aqueles que saíram da vida, a recitação da Escritura salva sem limites. Por causa dos votos de todos os santos e dos homens divinos, existe um cessar do vício e do desejo. Aqueles que estão dentro da vida devem juntos equilibrar as suas mentes, restaurando a purificação do coração. A bênção e a virtude, sendo construídas, eliminarão tudo que não for auspicioso. O ser humano vive dentro da ignorância da mente e nas amarras mentais. O seu caminho se torna superficial. Deve-se restaurar a purificação, oferecendo incenso e recitando ou ouvindo o tratado. Acima, elimina as calamidades celestes, preservando e mantendo o merecimento. Abaixo, o corpo, evita o ferimento pelo excesso de desejos. Vivos ou mortos, todos recebem o auxílio e a bênção do Senhor Celestial. Os que obtêm o caminho devem compreender as palavras do Senhor do céu. O caminho do homem é pequeno, o caminho da imortalidade da alma é vasto. Enquanto o caminho do céu estima a vida, o caminho do fantasma estima o desgaste do corpo, devido ao excesso de desejos. O caminho da imortalidade sempre convoca para si o que é auspicioso. Já o caminho do fantasma convoca para si o infortúnio. Apenas pela conclusão do caminho não se deseja a limitação. Com o sopro purificado, o caminho prosperará a cada dia. Além das fronteiras humanas está a origem de tudo, o princípio inicial. Os que preservam o autêntico sopro, os que ultrapassam a fronteira do desejo e da forma, conseguem adentrar ao vazio e preservar o autêntico, recebendo o refinamento da alma. Isso se chama salvação sem limite. O caminho se apoia na própria alma, sem depender dos outros ou de recursos do mundo. Para aqueles que recitam ou ouvem o tratado, não há nada que não detenham, não evitem, não salve, não concluam. Posto que o tratado nasce da espontaneidade celeste. Por isso a sua recitação provoca a força das divindades, a salvação das almas, o afastamento dos fantasmas e a sabedoria profunda. Toda alma, quando entra no caminho de migração, quando ela sai do corpo, é interessante observar que existe um caminho que todas as almas seguem. O primeiro é o do nascimento e o depois da vida. Nessa linha, todas as almas vão passar. Não importa como entrou, nem como saiu. O importante é como viveu e a sua obra, o que foi deixado. Erros, acertos irão acontecer. E dentro desse caminho, erros e acertos vão levar aquela alma para algum lugar. E não importa para onde, a força do Espírito, a força que rege o nosso caminho, estará sempre aqui. Aquilo que anima o seu corpo. Aquilo que puxa o ar para dentro do seu corpo. Que faz o seu coração bater. Isso é o que nós chamamos de vida. A alma que produz a vida. Para a alma que saiu da vida, nós desejamos apenas uma força do Espírito, que possamos encaminhar juntos numa bebida, numa comemoração. Por isso, a primeira oferenda é a oferenda do chá, para que todas as almas possam entrar em comunhão e juntas seguirem o caminho. Toda alma pode se tornar uma alma solitária. E ela só se torna solitária quando ela percebe que o seu caminho depende de você, exclusivamente dela. Mas quando ela percebe que dentro dela existem sonhos, vontades, uma necessidade de viver,
Essa alma, então, começa a se transformar gradualmente numa alma sonhadora, em busca da sua realização. Que todas as almas deixem de ser solitárias e se tornem almas sonhadoras, tanto as que estão conscientes do seu corpo, como as que já saíram. Toda corrente é construída por vários elos. Cada elo uma geração, uma experiência, um tipo de vida. Não podemos julgar aquilo que nós não vivemos de outras gerações. Com a vida que tinha, com a consciência que eles tinham, eles fizeram o máximo possível com tudo aquilo. E construíram a história. Fizeram para ter. E se tornaram alguma coisa. E agora chegou um outro momento, o nosso. E que a gente possa fazer para ter uma transformação real, para ser. Primeiro a gente faz para construir. Depois a gente faz para se tornar. Se tornar uma alma melhor, de um caminho melhor. Para que essa vida possa valer a pena. Para que a sua obra possa estar em harmonia com tudo. Aqui está os nomes deixados por cada pessoa, com seus familiares, com toda a sua história contida. E é com isso que a gente começa o processo, enviando todas essas cartas, esses nomes, para que o caminho seja verdadeiramente escrito. Para que dentro da nossa caminhada nós possamos estar preparados para aquilo que vem, aquilo que acontece. Como estar preparado num dia favorável? É muito simples. Basta estar consciente. Consciente dos excessos cometidos. Conscientes daquilo que transforma a alma. E para todas essas almas, que elas possam estar com o seu destino em harmonia. E assim a gente inicia uma salvação, a salvação de todas as pessoas. Começando pelos nossos antepassados, que estão representados aqui por esses nomes. E que a eles a gente deixa apenas uma oferenda. Um chá, um simples chá. Em reverência, eu bebo com vocês. E que de todos os caminhos que você tenha, a luminosidade possa acontecer. E que os seus antepassados tenham essa luminosidade que possa ser passada geração por geração e que nenhuma alma fique perdida, solitária no seu caminho. Que tenha a força da luz dourada. E que dentro de um caminho de purificação sejam extremamente purificados dentro da sua história. Porque sem a sua história, você não tem consciência. E sem consciência, uma alma não progride. Por isso, de todas as famílias que estão aqui representadas, essa força possa seguir o caminho do seu tal. Cada um tem um tal. E com a força da luz dourada, cada pessoa possa expressar o melhor do seu talento, que nasce da alma e não da vontade, não do capricho.
com a força da luz dourada, todos os nossos antepassados, todas as pessoas que passaram antes e que deixaram a sua obra, que possam ser lembrados, que possam ser percebidos dentro da nossa história, dentro da nossa vida, como alguém que permitiu que a gente estivesse aqui hoje. E agora, como num sino que toca, para perceber que eu sigo sem vocês, assim como vocês agora devem seguir o caminho de vocês, onde a gente respeita sempre a principal regra. O meu caminho é o meu caminho. E o caminho de vocês, de todos os meus antepassados, pertencem apenas a cada um de vocês. Meu caminho é o meu caminho. Seu caminho é o seu caminho. E agora a gente segue em paz, para que a gente possa cumprir a nossa obra. E no momento em que a gente tem que se retirar, como disse um sábio e mestre, Lao Tse, que a gente possa sair sem se manchar. A partir de agora, seguindo a minha energia, o talento da minha alma, eu sentindo o meu caminho, eu posso agradecer a todos que vieram antes e que agora permitiram que eu pudesse dar continuidade nessa linhagem ininterrupta da nossa família, da nossa história. E que a partir de agora, todos os meus descendentes possam ser beneficiados também pela minha existência, assim como eu sou por causa de vocês. Que toda a sua família seja extremamente abençoada, que a sua história seja extremamente próspera, que a boa fortuna possa existir a partir de agora, da forma como você compreende. Que todos os seus descendentes possam usufruir do resultado da sua obra, da sua existência. Assim como nós temos um corpo que aconteceu por gerações passadas, que você possa promover todas as obras para todas as pessoas. Para que todas as famílias que ainda estão presentes, todas as almas, possam estar conscientes do seu caminho e que a sua energia possa ser abundante. E aqui a gente finaliza a nossa cerimônia. Eu espero que todas as pessoas que tiveram o seu nome representado no altar, que tiveram a sua presença, mesmo online, que a sua força espiritual possa acontecer. Obrigado. Vamos começar? Vamos. Agora a gente vai começar a segunda etapa, após o ritual, sobre a explicação do porquê que a gente faz um ritual dessa maneira. Guarda para mim. Toda pessoa tem ancestrais. Mas quais são os tipos de ancestrais, dos nossos antepassados? Geralmente, quando a gente pensa em antepassados, a gente pensa em 4 tipos. O primeiro é o pai, ou aquela pessoa que representou o pai dentro da nossa história. O segundo é a nossa mãe, ou aquela pessoa que representou o lado maternal dentro da nossa história. O terceiro, geralmente, é um avô,
ou uma avó que fez aquela base de sustentação do nosso crescimento. E, por último, algum tio ou tia que estava ali ao lado, aconselhando talvez os pais, ou até mesmo auxiliando a nossa criação. Então, quando a gente pega esses 4, são os nossos ancestrais, os nossos antepassados mais próximos. Existem outros que são os ancestrais mais antigos, que a gente não sabe, não conheceu, ouviu algumas histórias, ouviu em algumas fotos, ou nem fotos havia naquela época, porque são pessoas de várias gerações. Então, mas eles existiram, porque se eles não tivessem existido, se eles não tivessem nascido e se reproduzido antes de morrerem, a gente não estaria aqui. Então, essa energia é uma energia de continuidade, é uma linha do tempo. Então, a gente faz parte dessa linha do tempo. Quando a gente pega, por exemplo, o pai e a mãe, e representa os nossos antepassados mais próximos. Quando a gente pega esses dois, nós temos 2 características. Não importa se vai ser o pai ou vai ser a mãe, o importante é que você encontre 2 qualidades. Uma é a retidão. A retidão como uma seriedade naquilo que a pessoa vem fazendo. Então, uma pessoa que transporta, que transfere ou desperta a nossa seriedade, que faz com que a gente possa, então, trabalhar, estando sério naquilo que a gente faz, sério talvez na nossa escola, seriedade no comportamento com o irmão ou com uma irmã, ou com os primos, ou dentro da família. Existe essa energia que acontece, que nós chamamos no taoísmo de retidão. Então, essa é a primeira energia que nós recebemos. Assim que a gente adentra a vida, nós temos nosso primeiro ambiente. O primeiro foi dentro da barriga da mãe. O segundo, o ambiente em que a gente vive. Depois, então, vem os relacionamentos com esses antepassados mais próximos. Essas pessoas são pessoas importantes. A primeira característica foi a seriedade. A segunda é a sinceridade. A sinceridade é quando a pessoa está sincera naquilo, como, por exemplo, uma pessoa que vai auxiliar você a despertar a sua sinceridade, sua espontaneidade. Então, a pessoa com a sinceridade vai falar: vai lá, meu filho ou minha filha, vai lá, faça isso. Faça. Nossa, que bonito que está. E pode ser qualquer rabisco. Nossa, mas que beleza. E ouve a história da criança. Permite aquela criança ser criança, brincar. Não é um momento de trazer a retidão, é um momento de expressar. E quando erra em alguma coisa, logo vem o perdão. Não, a gente muda, a gente corrige, a gente limpa depois. Vai fazendo, não deixe de brincar, não deixe de aproveitar. E faz com que a pessoa vá crescendo num ambiente sincero, que permite que aquela criança possa ser ela mesma, que vai naturalmente despertando o próprio talento, o talento da alma. Então, essa pessoa, ou mais de uma, passa a ser um papel importante, a pessoa que carrega a sinceridade. Mas, por outro lado, vem outra, que é a retidão, que é a seriedade, que vai falar sobre a disciplina. E na disciplina vai falar: olha, faça isso, não faça dessa maneira. Como é que faz isso? Eu lembro, há muitos anos atrás, meus primos iam lá para casa, e na hora do almoço, chegava uma prima falando, minha mãe perguntava: o que você quer? Ela falava: eu quero isso, isso, isso. Aí meu pai falava, minha mãe logo ia fazer o prato. Aí o meu pai falava: peraí, isso tem nome. Qual o nome disso aqui? E o nome disso aqui? E com isso, o hábito dela foi mudando. Isso é a retidão. Isso é a seriedade. Isso é um momento em que você educa sem reprimir. Não interrompe o crescimento, não cria uma alma interrompida, uma alma partida, um crescimento interrompido, mas educa. Então, a educação, que vem parte da retidão, pode ser feita pelo avô, pela avó, por um tio ou tia, pelo pai, pela mãe, pelas pessoas próximas da gente. O importante é, existem esses tipos de antepassados,
mas existem duas energias que são transferidas diretamente no nosso crescimento. A retidão, ou seriedade, e a sinceridade. E a gente precisa ter esses dois. Quando tem muita sinceridade, a criança fica ilimitada, pode fazer qualquer coisa e acaba sem maturidade. Com excesso de retidão, a criança começa a ficar reprimida e não consegue expressar corretamente quem ela é. E você pensa, mas isso aconteceu apenas na infância? Todos os dias a gente encontra essas duas qualidades que vão construindo, forjando o que nós chamamos de antepassados. Então, os nossos professores despertaram na gente uma retidão, que vem até através da educação, e uma sinceridade em poder se expressar. Os nossos professores, os nossos médicos, no qual cuida da nossa saúde, também representa o nosso antepassado, aquele médico de criança. Quando você era criança que tinha um médico, e às vezes tinha até medo de ouvir até o nome dele, porque lembrava de uma injeção, de alguma coisa, algum medicamento, essa pessoa ajudou a forjar a nossa estrutura. Assim como hoje em dia você pode ter um chefe, você pode ter um sócio ou sócia, e essa energia é a energia que vai despertar em você a retidão ou a sinceridade. Por isso a gente precisa ter um equilíbrio, até chegar um momento em que a gente muda. E a partir daquele momento de mudança é que você passa a ser a fonte de uma retidão ou de uma sinceridade. Então é importante você perceber aonde está o equilíbrio perfeito desses dois. A gente encontra, como eu falei, em médicos, em professores, em parentes, em amigos, mas também a gente encontra dentro do nosso caminho espiritual através do nosso mestre, daquela força espiritual. Esse mestre ele pode estar vivo, pode já ter vivido, ou ele é de uma época muito antiga. Como grandes mestres que passaram pela história, que formaram várias tradições, linhagens, religiões, todas essas pessoas são ancestrais. Por isso, uma pessoa, quando está em frente ao altar, ele reverencia, não uma estátua. Aí você fala, puxa, mas o Hamilton estava reverenciando estátuas. O Hamilton ali estava... Aquela estátua é a imagem, é um ícone, é algo que me lembra uma força espiritual. E aquela força espiritual é que eu estava reverenciando. Uma das expressões de Deus, por exemplo, é chamado dentro do taoísmo de o Senhor da salvação, aquele que salva a alma, que encaminha a alma de acordo com o merecimento dela. Da mesma maneira, você vai encontrar outras divindades de todas as religiões, vários deuses, deusas, forças, energias. E aí cabe a você. Esquece o ícone, esquece o modelo, esquece tudo isso. Sinta aquela energia através da sua conexão. E ali você se conecta não só com uma força espiritual, que também representa o nosso mestre. E quando você pega um livro sagrado, uma escritura sagrada de qualquer tradição, e você lê, é como se aquele mestre que escreveu, não importa se foi há 2000 anos, há 10.000 anos, quando você pega aquele material e lê, você está tendo um ensinamento com aquele ancestral. Ele é o seu ancestral da sua linhagem espiritual. Então, quando você se conecta através de um ritual, você capta essa energia e transfere, talvez para os ancestrais de outras pessoas, como a gente fez agora. Mas o mais importante é que, estando vivo ou já tendo passado pela vida, ou um grande mestre que a gente não conheceu encarnado, o mais importante é que você tenha acesso a ele. Por exemplo, o nosso mestre, a energia dele, mestre Sheng, o mestre Sheng, ele tinha uma energia muito suave e ele conseguia passar tanto a retidão quanto a sinceridade. Quem conheceu ele, que foi o fundador da Sociedade Taoísta do Brasil, ele conseguia equilibrar bem a retidão e a sinceridade. Você encontrava naquela pessoa, naquele corpo, um amigo,
de repente ele era um mestre, de repente ele era um professor. E você conseguia perceber nitidamente, mas independente do papel que ele estava executando, o mais importante, o pano de fundo, a sinceridade e a seriedade. Eu lembro que, às vezes, a gente ia para uma aula, e antigamente tinha um copo, copo de plástico, que a gente tomava chá. E muita gente não era sacerdote, às vezes nem era taoísta, era apenas um frequentador. Tomava o seu chá, ou bebia uma água, e colocava o copo ou na cadeira ou no chão. E ia embora. E deixava aquele copinho ali. E quem conheceu o Mestre Cheng vai lembrar, às vezes ele entrava no ambiente e o olho dele era um radar. Ele conseguia encontrar aquele copo, olhava aquele copo, fazia uma cara de decepção e falava: tudo que eu estou passando para vocês não está adiantando nada. Vocês, depois de tanto estudo, de tanto treinamento, vocês ainda deixam um copo ali jogado. E às vezes ele parava uma aula, interrompia uma aula justamente para disciplinar. E ele disciplinou tão bem que muitas vezes a gente ficava procurando se tinha algum copo, se alguém tinha deixado, a gente não falava nada, não deixe o copo, não. A gente simplesmente pegava, guardava, que era para naquele dia a gente ter uma aula. E às vezes ele interrompia a aula. Naquele momento ele foi o professor, foi o mestre, foi aquele que despertou a retidão. Eu lembro uma vez, quando eu ia dar uma aula numa outra cidade, no Brasil, eu perguntei para ele, o que eu passo lá? Aí ele falou, não, você passa todo o conhecimento. Ele foi passando as aulas. Falei, sim, você tem alguma dica para mim, alguma coisa que eu precise saber? Ele falou, não, vá fazendo o seu trabalho. Aí dias depois eu falei, e tem mais alguma coisa que ficou pendente? Alguma coisa que você queira falar para mim? Eu queria um ensinamento. E ele falava, não, fique tranquilo, vá, seja você mesmo. No dia que eu estava com todo o material pronto para pegar o avião, para ir para aquela cidade, falei, Shen, eu preciso saber mais alguma coisa? Aí ele estava fazendo um negócio, ele parou, ele falou, sim, precisa. Aí chegou bem perto assim, comporte-se. Aí eu falei, nossa, aquele comporte-se entrou. E até mesmo no avião, quando eu ia pegar o lanche do avião que estava sendo servido, eu lembrava daquela frase, comporte, e eu pegava com mais retidão. Na hora que eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém na cidade, e o comporte-se foi a base para que eu pudesse me posicionar perante aquelas pessoas que eu não conhecia. Então, apenas um comando. Isso é o mais importante. Agora, tem um momento sincero, que às vezes ele chegava depois de uma aula, ele tirava todo o manto e estava com uma camisa do Batman. E a gente olhava e parecia que não era mais o mestre, era um amigo que estava ali. Ele estava com uma camisa do Batman, ele gostava de morcego. Então, você conseguia enxergar a sinceridade e a seriedade dentro dele. E você pode captar isso, transportar isso para a sua memória e refletir aonde está. Aonde estão as pessoas que são modelos para a minha retidão? Quais são as pessoas que são modelos para a minha sinceridade? Qual é essa energia? Então, essa energia é a mais importante, para que você possa entender o compromisso daquele mestre. E o compromisso do mestre é disciplinar, muitas vezes com sinceridade, deixando você ser você mesmo, muitas vezes com retidão, polindo, refinando, podando, para que você possa crescer com qualidade. Esse é o compromisso do mestre. O compromisso do discípulo, como o próprio nome diz, é ter disciplina, é ser disciplinado, é se permitir. Então, tudo começa com permissão, onde aquele se torna mestre porque ele se permitiu. Ele permitiu que você pudesse ser disciplinado por ele. Assim como você, ao aceitar aquele mestre, você permite que ele possa disciplinar você. E assim você tem uma conexão. Uma disciplina que não é muito severa, mas também não é extremamente aberta. Obrigado.
um chá. Por isso o mestre ele tem 3 qualidades. E você pode perceber isso em todos os seus ancestrais. Porque não apenas o mestre é um ancestral, um antepassado, mas todas as pessoas que cercarem a sua história. Primeira coisa, quando você percebe que um ancestral está interferindo na sua história pelo lado favorável, é um momento em que ele mostra a direção. Faça assim, vai por ali. Melhore um pouco mais isso. Corrija isso aqui. Não faça aquilo. Faça dessa maneira. Ele mostra a direção. Depois que ele mostrou a direção, a segunda qualidade é que ele permite que você escolha. Então ele fala, olha, é assim, é por aqui que deve seguir, ou é dessa maneira que você deve fazer. Agora, como é que você vai fazer? Deixa eu ver. E ele permite que você possa exercer, possa executar. E, por consequência, ele sai, isso é uma metáfora, ele sai da sua frente. Quando a gente segue um mestre, ou quando a gente segue um pai, uma mãe, aquela pessoa fica na nossa frente, a gente não consegue ver o caminho. Onde é que está o caminho? Está por aqui? Está por ali? O caminho está com vocês? Para onde está o caminho? Então, porque aquela pessoa está na nossa frente. E o dia que ela se for, você vai olhar o caminho e não vai saber caminhar o caminho. Agora, o grande mestre, o grande pai, a grande mãe, o avô, o grande ancestral é aquele que não fica na frente. Ele fica atrás de você e permite que você possa enxergar tudo ao seu redor. E na hora que você, por livre e espontânea vontade, começar a caminhar, ele por trás fala, não, é um pouquinho mais para cá, é um pouquinho mais para lá. Você ouve a voz do mestre. Você sente o acolhimento e o direcionamento daquele ancestral. E, por consequência, você consegue fluir. O dia que ele se for, você conhece o caminho. Você sabe como caminhar. Por isso, a conexão dos seus ancestrais se torna importante nesse momento. O momento que eles não estão mais presentes. Qual foi a marca que ele deixou? Existe um termo no taoísmo que é o mestre do coração. Ele é o meu mestre do meu coração. Por que ele é o mestre do meu coração? O que ele fez? O que eu lembro dele como um direcionamento, como um ensinamento? Foi uma palavra? Foi uma frase? Foi algo que ele disse, ou me mostrou, que ele fez, ou não fez e me deixou crescer da minha forma, da minha maneira? Como que isso aconteceu? Qual é a energia? Então, todo ancestral, ele mostra a sua direção, ele permite que você possa escolher. Existe um momento, que é o terceiro, momento em que ele disciplina você, em que ele faz com que você se torne mais você. É dessa maneira que a energia vai acontecendo. Por isso, quando a gente reverencia os ancestrais, você reverencia tudo que ele deixou de sinceridade, que permitiu você crescer, e tudo que ele deixou de retidão, que deixou você crescer. Por isso eu agradeço a cada puxão de orelha do meu mestre, a cada copinho de plástico no chão, a cada bronca, porque foi através disso que ele marcou dentro do meu coração essa energia. Então, observe o que tem no seu coração sobre os seus ancestrais. O mestre do meu mestre, ele falava que você tem 3 níveis de relacionamento. Acima, ao lado, abaixo. Acima são as pessoas que chegaram antes de você, seus antepassados, e também pode ser alguém com uma patente superior, até mesmo seu chefe. As pessoas que estão ao seu lado são pessoas da mesma geração, talvez um irmão, um primo, e fez com que essa energia fosse compartilhada. Também pode ser o seu sócio, por exemplo, companheiro ou companheira, toda a energia que fica conectada a você. E abaixo? Abaixo são as pessoas que vieram depois, são seus descendentes.
são os seus funcionários, são seus filhos, filhas, são pessoas que você hoje tem que doar um pouco de retidão, um pouco de sinceridade. Porque, sem perceber, você naturalmente vai se tornando ancestral de outra pessoa, vai se tornando antepassado de uma outra pessoa, geração por geração. Isso tudo para que você não se transforme numa alma solitária. A alma solitária, a alma solitária são almas que trabalham a energia e acreditam que estão sozinhos no mundo, que não depende dos seus ancestrais, que não depende de ninguém. Existe uma frase que vem do tratado da alma solitária. Ele falava, eu desejo, no caso a alma falando, a alma solitária, eu desejo transformar ou me transformar, mas o meu apego me consome tanto o meu tempo quanto desvia o meu caminho. Então, às vezes, a pessoa, aquela alma, tem um desejo de se transformar, mas ela tem tanto apego que consome o tempo dela, ela gasta o tempo nas coisas, seja num telefone, seja numa leitura, seja em coisas que o ego se encarrega disso. Então, ela fala, meu apego me consome o tempo e me desvia do caminho. O caminho que ela tem para fazer. É como se ela tivesse nascido com uma função, não é missão, função, e acabou que ela não tem executado isso. Por isso, a gente faz uma oração, uma recitação para a versão de Deus que encaminha todas essas almas, chamado Senhor da Salvação. A gente fala, Senhor da Salvação, seja a ponte e também seja a fonte de inspiração. A ponte e a fonte de inspiração para essa alma solitária. E que você possa mudar, não a direção, mas a forma de caminhar o próprio caminho. Isso está escrito no tratado da alma solitária. Ele fala, o mundo inteiro, o mundo é inteiro, mas eu dividi, a alma falando, o mundo é inteiro, mas eu dividi pelo meu ego. O mundo é inteiro. Você vê, um único globo, uma única terra, uma única água, e todo mundo dividindo, isso é meu, isso é seu, isso não pode, isso aqui, você só pode até aqui, dali em diante não, ou eu não entre aqui, que aqui é meu. Essa divisão, ela foi criada ou construída pelo ego. O mundo é inteiro, a alma solitária diz, o mundo é inteiro, mas eu dividi pelo meu ego, criando para mim uma prisão. Então, o quanto que você consegue aplicar isso no seu dia a dia? E se a gente puder, pegando essa parte do tratado da alma solitária, a gente primeiro precisa trabalhar uma única coisa, a sua consciência. A consciência como, qual é a mudança de consciência que eu preciso ter para poder me livrar daquilo que me prende, numa alma presa, uma alma solitária. Segunda coisa é a nossa individualidade, a maneira como a gente se torna individualista. Isso é meu, isso não é seu. Aquilo ali que é seu, não isso. Nesse momento da individualidade é que a gente constrói a própria prisão. E, por último, o nosso ego, a nossa vaidade. Então, a vaidade do nosso ego de querer ser, de querer se transformar, de querer possuir muitas coisas. Nosso ego, a nossa vaidade, a nossa individualidade, que constrói a nossa prisão, e o nosso tipo de consciência, a qualidade da consciência, que muitas vezes é visto pela nossa ignorância. Então, observe como é que isso vai ser aplicado a partir de agora, para que esse nível de alma solitária termine para você e que você possa começar a reverenciar todas as pessoas que aparecem, porque se alguém entrou na sua história, deixou um conhecimento e desapareceu, ele é seu ancestral. Porque graças a ele, que trouxe determinado ensinamento, ele então, sendo seu ancestral, faz com que você se transforme por aquele conhecimento. Se uma pessoa entrou, adentrou a sua história, instigou você a ser outra coisa,
a fazer outra coisa. E depois foi embora. E aquilo que você fez melhorou, ele é o seu ancestral. Então, muitas vezes você entende aonde está a minha ancestralidade. Não é só nos meus antepassados. Minha ancestralidade está em todo lugar. Minha ancestralidade sou eu. Então, eu sou a primeira força da ancestralidade. Por isso eu posso me comportar dentro do mundo como um discípulo que deseja ser disciplinado, para que você possa, então, todos os dias aprender. A gente pode aprender todos os dias, crescer, evoluir todos os dias, caminhar o nosso próprio caminho todos os dias. Essa é a mensagem que a gente faz dentro de um ritual, essa intenção que a gente tem, para que todas as almas solitárias ou que ficaram presas, seja pelo nosso coração, seja pela nossa mente, algum fragmento daquela pessoa que já se foi, mas que ficou preso através do ritual, que a gente consiga trabalhar essa energia, produzir essa energia para a gente, libertando, desamarrando, fazendo com que cada alma caminhe o seu caminho. E dessa maneira você poder crescer. Como todas as pessoas aqui, eu agradeço a todos. Você foi muito bom no tambor e também os dois no mantra. Toda a equipe que foi dando auxílio aqui no nosso ritual. Eu agradeço que você tenha ficado até o final, até agora, assistindo. Então, se você puder, aplica esse conhecimento. Se puder, a gente vai deixar esse ritual aqui no YouTube. Se você puder, assista novamente, lembre dos seus ancestrais, reflita sobre isso e coloque em ação. Não seja teórico, coloque em ação. Teoria é bom, mas a prática é o que transforma. Então, junta os dois e vai seguindo o seu caminho. Obrigado. Tchau, tchau.